Olá, tudo bem? A partir de hoje a gente vai compartilhar com vocês informações sobre saúde e qualidade de vida. O Tanabula vem sendo planejado já há algum tempo por nós. Somos quatro jornalistas. Eu, Elis Carneiro, Cris Lose, Dina Ouro e Fernando Benega. Nós quatro esperamos que vocês gostem, curtam e sugiram assuntos para a gente trazer aqui para esse canal. E para começar, a gente vai falar de esperança, de sensibilidade e, claro, de qualidade de vida. A nossa convidada de hoje é responsável pela ala de cuidados paliativos do Hospital Ministro Costa Cavalcante, a doutora Ana Paula Romanini. Tudo bem, Ana? Olá, boa tarde a todos. Uma honra estar aqui hoje com vocês. A honra é toda nossa, doutora. A senhora é responsável por uma ala bem especial no hospital. Que pacientes chegam até vocês? Bom, o nosso público-alvo hoje gira em torno de 93% do público oncológico, as pessoas que têm câncer, neoplasias malignas sem proposta de cura. Mas também atendemos pacientes cardiológicos crônicos, pneumopatas crônicos, nefropatas crônicos, neuropatas crônicos. Então, tem diversas doenças, quando elas não têm mais cura, a possibilidade de ter cura, eles vêm para nós. Ana, qual que é a proposta dessa equipe de vocês? A proposta, ela vem mais no sentido de um cuidado holístico, um cuidado com uma visão multidisciplinar, interdisciplinar, cada um com o seu olhar, um foco no paciente e em sua qualidade de vida até o final da sua vida. E quais os profissionais e quantos prestam esse serviço? Temos lá fonoaudióloga, temos enfermeira, temos 2 assistentes sociais, 2 psicólogas, e estamos galgando aí por fisioterapia em cuidado paliativo, nutricionista, capelania, para que todo mundo tenha o seu olhar, e médico, temos 2 médicas, para que todo mundo tenha esse olhar holístico do paciente, no sentido do cuidado, e não mais no sentido do foco de cura da sua doença, e sim o foco é você. Ana, a gente já conversou sobre isso até. Como é que vocês fazem para levar qualidade de vida e esperança para pessoas que estão correndo o risco de perder a vida, né? É um desafio, né? O desafio de você trazer qualidade de vida vem em diversos momentos, né? Porque quando você tem um diagnóstico sobre morte, sobre que você não tem mais a proposta de curar, traz muitas coisas na sua cabeça, traz visões de sofrimento em vários sentidos, né? Um sofrimento social, um sofrimento espiritual, um sofrimento físico pela doença, um sofrimento psicológico. Então você tem várias facetas de olhar, vários cuidados que a gente pode fazer nesse momento final para trazer qualidade. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz, que usa de ferramenta, é o Last Wish. O Last Wish vem no sentido de você ter um último desejo, o desejo final que você não pôde realizar antes de partir. E aí entram diversas histórias, né? Da semana passada a gente teve uma paciente que ela queria ter viajado para Rondônia. E ela falou assim, numa das visitas que eu fiz à beira-leito, ela falou assim, doutora, eu queria muito ter conhecido Rondônia, a cidade das minhas irmãs, e eu não pude ir, e eu sei que eu não vou mais. Então, na hora, a equipe já pegou essa sacada, assim, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma sessão cinema aqui no hospital, para que ela conheça Rondônia, a cidade dela, bem pequenininha de Rondônia. E aí a gente fez isso, trouxe pipoca, trouxe suco, como uma sessão cinema para ela conhecer ainda a cidade, que fosse de uma maneira virtual, mas a gente pôde realizar esse último desejo dela. E tem que ter muita sensibilidade para isso, não é mesmo? A equipe tem que se preparar. O burnout existe muito em equipes de cuidados paliativos, porque a gente se envolve com cada paciente. Cada paciente é único e especial. Só que isso também corre o risco da equipe adoecer junto. Então a gente tem que ser muito sensível, manter esse amor pelo paciente, manter esse amor pelo que a gente fez a área da saúde, em especificamente essa, mas sem que isso cause danos psicológicos também para a equipe. Mas a gente tem que ser muito sensível o tempo todo. E tem que ser muito rápido. Porque às vezes a gente tem um paciente que está indo super bem, a ponto de ter alta hospitalar, porém, e de um dia para o outro ele piora muito, a ponto de ir a óbito. Então, tudo que a gente pensa, identifica, tem que ser para imediato, para a gente fazer essa programação, dar o start de uma programação e fazer acontecer. Ana, vocês têm atendido pedidos, você falou agora desse caso de Rondônia, e tem casos como a dona Lourdes, que quis conhecer a cozinha, a dona Maria, que ganhou o peixinho.
Teve também, acho que a dona Rosane, em maio, que vocês levaram o cachorrinho dela para fazer uma visita para ela. Como é que vocês chegam nesse ponto de intimidade para saber o que a pessoa está querendo, nesse último desejo, digamos assim? Gente, isso faz parte de um vínculo que vem desenhado já muito antigamente entre a relação médico-paciente. Aí entra médico no sentido geral da palavra, mas qualquer um da equipe em si, né? Esse vínculo formado, você começa a ver que na segunda, terceira visita já à beira-leito, os pacientes, assim, eles se sentem tão confortáveis para falar sobre coisas de toda a vida deles, que é algo muito natural. Por exemplo, da paciente que queria conhecer a cozinha, né? Ela já tinha verbalizado alguma coisa para a equipe da nutrição, e aí a equipe internamente, olha, tem esse pedido, então o hospital já está começando a entender o que é o last wish, para a gente poder em conjunto formalizar tudo isso. Mas é o vínculo, é puro vínculo. Você identifica isso no paciente, ele traz coisas, às vezes uma simples pergunta, o que a senhora gostaria de ter feito, que a senhora ainda não fez? E aí ela traz, nossa, é lindo, cada história que vocês que ainda não é tudo publicável, mas sim, a gente vai trazer coisas lindas do Last Wish para vocês entenderem. É uma enfermeira que tem acesso ou só um médico? Quem que tem acesso a esse contato com o paciente, com esses pedidos? Gente, todo mundo. A equipe vai inteira à beira-leito. Não sempre todas ao mesmo tempo, né? Todos da equipe ao mesmo tempo. Às vezes tá eu e aí a enfermeira e a fonoaudióloga avaliando o paciente, a psicóloga e a assistente social estão conversando com a família. É tudo em conjunto. Então a gente vai entendendo o núcleo familiar, vai entendendo o paciente. E lembre, tudo isso que a gente pode fazer por ele em qualidade de vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é paliar sintomas. A gente fala a palavra paliar, mas é poder entender se o paciente, como é que eu vou trazer um cinema com pipoca, com suco de graviola, que era o preferido dela, se ela tiver dor. Então, primeira coisa, a gente tem que olhar os sintomas físicos. Se eles estão controlados, pronto, eu tenho uma estabilidade clínica, aí eu posso começar a pensar em voar, em poder ajudar de alguma forma e trazer qualidade de vida. Ana, você falou agora que vocês conversam também com os parentes, com os familiares. Vocês também são o ombro amigo da família do paciente? Sim. Culturalmente, a morte latino-americana não é bem visto, né? É diferente da cultura anglo-saxão, eles entendem um pouquinho mais, aceitam um pouquinho mais falar sobre morte. Para nós é muito difícil. Então são desafios diários para a gente tentar acolher essa família, para tentar falar sobre a morte, para que seja um pouquinho mais leve. Mas é um desafio, porque por muitas vezes, quando é acionada a equipe de cuidados paliativos, o que a família entende é que as pessoas vão desistir de tudo isso, vão desistir do tratamento, vão desistir das terapias, vão desistir dessa pessoa que você mais ama. E na verdade é o oposto, a gente vem para somar, a gente vem para entender essa pessoa como um todo. Então, o acolhimento familiar faz parte. Na definição de cuidado paliativo, você cuida do paciente, mas não só do paciente, você cuida dele e da família. Então, para nós, estar junto à família, entender a família, apoiar e ser esse ombro amigo, faz parte de todo o processo. Vocês também acolheram pacientes com Covid durante a pandemia. Sim, sim. O cuidado paliativo na pandemia Covid, ele ficou mais em voga, porque a gente teve muita morte, né? E o cuidado paliativo, ele vem quando? Qual que é a nossa definição? Você não tem mais proposta de cura da sua doença. Você entra para a equipe de cuidados paliativos. E agora o tema ele ficou mais abrangente. Você entra para cuidado paliativo quando você tem uma doença ameaçadora da vida. E o Covid veio como uma doença ameaçadora da vida, porque a gente não tem a cura. Então, muitos pacientes entraram para a proposta de cuidados paliativos por ser uma doença ameaçadora da vida. Então, sim, a gente atendeu diversos pacientes no Covid, mas eles vinham especificamente para nós quando realmente o tratamento que era colocado naquele momento, a gente vê que o paciente já não respondia mais. Os pacientes que vieram para nós no Covid eram pacientes em fase bem de terminalidade da doença. Hoje, o nosso foco é pegar esse paciente muito antes, é no diagnóstico. Então, o diagnóstico de uma doença ameaçadora de vida, sem proposta de cura, vem para nós, porque a gente tem muita coisa para fazer. O que era muito leigo antes era falar, não tem mais nada o que fazer, manda para o cuidado paliativo, né? Muito pejorativo. Hoje não, o foco é outro, o olhar é outro. Vem antes para nós, porque a gente vai cuidar de você, vai ter um médico cuidando da sua doença, mas você vai ter toda uma equipe cuidando de você, e não com um olhar só na sua doença.
Ana, e vocês têm planos de prestar esse atendimento também na residência dos pacientes, fora do hospital? É um desafio. Então, no hospital, nós somos todos contratados pelo próprio hospital, né? Então, a nível terciário do hospital. Além de ter intra-hospitalar essa equipe, a gente também expandiu para o ambulatório. Então, por exemplo, você deshospitalizou, você vem para o nosso ambulatório. Então, temos a doutora Mônica, que fica lá, e a equipe multidisciplinar dá apoio dentro do hospital e ambulatorial. Então, eu tenho o nível terciário, que é o hospital, nível secundário, que é o ambulatório, e o nível primário, que seria atenção primária à saúde, que seria nas unidades básicas de saúde, ou então em domicílio, que seria da atenção primária. Isso tudo ainda depende de outro olhar, depende do foco da prefeitura. Então, o que a gente já está fazendo? A gente está fazendo algumas reuniões com algumas equipes de domicílio. Porque eu pensei assim, não adianta eu ser um centro de excelência e você está super bem cuidado, o paciente está super bem cuidado, intra-hospitalar e ambulatorial dentro do hospital, se eu vou para casa e eu não tenho a continuidade do cuidado, eu não tenho a longitudinalidade desse cuidado. Então isso muito se perde. Já existe uma equipe em Foz chamada GISO, é uma equipe que acompanha pacientes em cuidados paliativos, ainda uma equipe muito enxuta, já antiga do município, mas muito enxuta, e que eles não têm pernas para atender toda essa população que a gente atende intra-hospitalar ou ambulatorial do HOPE. Isso é um desafio, a gente já está indo atrás, já fizemos umas 4 ou 5 reuniões, já veio algumas equipes, assim, da Secretaria de Saúde da Prefeitura, para a gente começar a organizar. Disso tudo que surgiu um fruto, né? Surgiu um fruto, um trabalho aí da Prefeitura, deles estarem fazendo um guia de como cuidar em domicílio, e aí a Aline me solicitou um capítulo de cuidados paliativos para começar a falar um pouquinho no domicílio. Mas lembrem, o cuidado tem que ser muito bem organizado. Porque se você vai, vamos supor assim, que você veio para o hospital, eu cuidei, a gente tratou da tua dor, a gente tratou da tua parte espiritual, da tua parte social, da tua parte psicológica, eu tratei você como um todo, e aí você vai para casa. E no dia seguinte você tem muita dor. Dor 10 em 10, que a gente fala, que é a dor insuportável. E eu não tenho uma equipe para paliar, para ajudar na tua dor naquele momento, não é bem feito esse cuidado paliativo, então, certo? Então você vai ter que voltar para o hospital, vai ter que voltar para o meu pronto-socorro para a gente te cuidar de novo. Então, essa associação terciário, secundário e atenção primária tem que estar muito bem organizado, porque senão não funciona a rede no domicílio. E como que a senhora avalia esse reflexo, o reflexo dessa atenção toda, esse carinho de vocês na saúde do paciente? Olha, gente, é uma disruptura de pensamento, é incrível, porque quando você já ouviu falar que alguém agradeceu a você pela morte de alguém? Ó, Isso é É impensável. forte, né? É. E a gente tem agradecimentos, a gente tem cartas, a gente tem doces, a gente tem fotos, a gente tem pessoas que quiseram pagar, imagina, deixaram um dinheirinho, eram pessoas muito simples, e eles falaram, eu quero contribuir para que vocês não parem, deixou uma nota de R$ 50, eu não sabia o que fazer com essa nota. Ai. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço com dinheiro que não é para mim? Mas é incrível. A cada dia você entende que faltava esse cuidado de carinho, esse cuidado de amor, por mais que essa pessoa vai te deixar. Então é realmente, o que eu falo é você desconstruir barreiras que foram criadas a ponto das pessoas quererem te abraçar, a ponto de agradecer, a ponto de falar muito, muito obrigada por tudo que você fez. Mas poxa, tudo que eu não fiz para trazer a sua mãe de volta, eu não fiz para trazer seu pai, o seu filho de volta. Mas eu fiz para acalentar o teu coração e eu fiz tudo o que o paciente me pediu, mesmo que foi um pouquinho antes dele morrer, mas eu consegui realizar aquilo tudo. ô, Ana, Nossa, fiquei emocionada. esse retorno que vocês recebem aí, acho que deve dar um ânimo para a equipe, né? Porque vocês trabalham numa área tão é complicado assim para quem é de fora entender, mas eu vejo você falando com tanta vida que é muito, nossa, é emocionante. Que bom. E é assim, o cuidado paliativo vem para reafirmar a vida. Para nós, a morte só é mais uma etapa da vida. Não é algo um contra o outro. E sim é uma passagem que todos nós em algum momento vamos passar. Por que não então fazer com que tudo isso seja mais leve, mais confortável? Tem muitas coisas que as pessoas não dizem.
e que talvez no leito, na beira-morte, elas possam dizer. Então, por diversas vezes a gente viu, e isso não está na minha literatura, não está nos meus livros, dizendo que tem uma melhora pré-morte, muitas vezes. Gente, isso aí é dia a dia para nós. Em algum momento, antes de partir, a pessoa tem uma melhora súbita, que parece que ela nem tem doença nenhuma. Mas naquele momento ela consegue perdoar alguém, falar uma palavra de carinho, um eu te amo, um cuida dos meus filhos, eu queria que você fosse a pessoa específica que cuidasse da minha filha, do meu filho, e que isso no final, gente, faz todo sentido, porque a vida do lado de cá vai continuar. A morte chegou para aquela pessoa, mas nós vamos ficar. Então, como trabalhar tudo isso de uma maneira muito leve e harmoniosa? É um grande desafio, mas que todo dia a gente faz. É muito legal. Ana, quando você fazia faculdade, você imaginava trabalhar com isso? Você sabe que a minha carreira foi tomando rumos assim meio diferentes. Eu me formei na PUC do Paraná, na Católica, e aí depois eu fui fazer medicina de família e comunidade. Então foi minha primeira especialização. E aí lá eu notei que precisava desse cuidado, desse carinho específico em cuidado paliativo que eu nem tinha como matéria na faculdade. E aí eu pedi para o meu chefe, falei, eu queria passar um estágio, um mês, fora daqui da onde eu fiz a minha residência. E aí ele me mandou para a USP em São Paulo. E lá eu fiquei um mês fazendo um fellow. E lá, gente, é lindo esse cuidado. Eu falei, nossa, eu preciso trazer isso para cá, eu preciso trazer isso para cá. E eu morava em Curitiba na época. E aí, depois disso, dessa experiência, eu passei numa prova de geriatria no Instituto Fundação da Atenção ao Idoso, que é o Instituto FAV, e aí fiz minha especialização em geriatria. E aí, na geriatria, no Hospital Nossa Senhora das Graças, eu comecei a enxergar que muitos idosos precisavam desse cuidado. Então, eu já tinha experiência da USP, fiz geriatria em Curitiba, e aí me abriu. Aí me abriu, eu falei, não, eu preciso fazer uma especialização. Aí eu fui para Buenos Aires, no Instituto Pallium, fiz um ano, e aí lá eu fiz. No Instituto Pallium é o Instituto de Cuidados Paliativos, lá meio que foi o berço, assim, do cuidado paliativo na América Latina. Então, vários chefes, hoje do Einstein, do Sírio, da USP, fizeram lá. Eu falei, fui no berço, muito lindo, gente. O cuidado humanizado na Argentina, se vocês, assim, tá muito à frente do nosso, mas a gente vai trazer. E aí, de lá, me veio a oportunidade de fazer a segunda pós-graduação. Hoje eu faço mais uma pós-graduação daí no Einstein, em cuidados paliativos. Então, a gente não pode parar de estudar, porque tem muita coisa. Uma coisa é você falar que você é uma pessoa muito humana, que você tem carinho, que você quer abraçar as pessoas, vamos junto, vamos, mas calma, você tem que estudar muito, porque o teu poder, entre aspas, se eu posso chamar de um poder, mas você está lidando com um tema muito sensível que entre a vida e a morte. Então você tem que ter muito respaldo jurídico, muito respaldo técnico. Eu não posso deixar alguém sofrendo a ponto de eu não me importar com aquilo tecnicamente. Depois, tudo que a gente faz de humanização do cuidado é coisa mais linda do mundo, mas eu preciso ter a técnica correta, embasada, e por isso eu preciso de uma equipe multi fazendo tudo isso. Todas as meninas do cuidado paliativo no Hope fazem pós-graduação. Então, todo mundo tem que estudar, tem que estudar, tem que ter muita técnica para fazer uma coisa muito correta, respaldada pela lei. É muito lindo o trabalho de vocês. Eu fiquei bem emocionada quando a senhora falou do cuidado, até mesmo da família. A gente aqui, né, Cris? A gente gostaria de agradecer a senhora pelo seu trabalho, por ter aceito o nosso convite para começar esse nosso trabalho. Muito obrigada mesmo por compartilhar essa esperança aqui com a gente, como o dente de leão, que é o símbolo, né? Um símbolo que ficou, assim, veio de uma ideia bem bobinha, assim, da minha cabeça. E aí foi que um diagramador em São Paulo, junto com a nossa assessoria de imprensa, vamos atrás dessa ideia. Gente, o símbolo do Hope, o símbolo do dente de leão, que traz esperança no norte e no nordeste do nosso país, quando vem aquela sementinha do dente de leão e vem pela tua janela, eles falam, nossa, tá vindo esperança. E a esperança no quê? A esperança talvez numa cura, talvez não mais. E sim esperança de trazer conforto, em trazer dignidade humana. E isso faz sentido no final das contas, porque em algum momento tudo isso vai ficar. Em algum momento nós vamos partir, mas que a gente faça essa passagem de uma forma digna, de uma forma humana. E aí veio o símbolo do dente de leão, trazendo esperança. Quando a gente colocou o Hope, e aí em inglês, para a gente ter a sigla mesmo do Hospital Palliative Experts,
E aí o Hope, aí veio tudo casado, assim. Então o nosso símbolo com o dente de leão, no formato de um balão, que em algum momento esse balão, ao longo do vento, for levando, e o dente de leão for desfazendo esse balão, se vocês olharem no símbolo, tem uma pessoa sozinha lá, nesse balão. E o que demonstra tudo isso? Em algum momento o balão vai cair, porque o vento vai levar todas as sementes do dente de leão. E o simbolismo disso tudo é que você vai experienciar a morte sozinho, mas que isso, com uma equipe toda em volta de ti, a tua família, faça sentido e que você não se sinta sozinho. Que seja uma maneira leve, um olhar para frente. Se vocês olharem o símbolo, tudo isso mostra muita coisa para nós, do dente de leão. Muito lindo. Maravilha, Ana. Obrigada, tá? Obrigada de coração. Parabéns pelo trabalho de vocês todos. Deus abençoe sempre vocês. Beijo. Tchau. Elisa, acho que com essa energia boa da doutora Ana, a gente começa cheio de vida, né? De expectativa aí. Será que a gente passou no teste? Eu acho que nós passamos no teste sim, Cris. Mas semana que vem tem mais. E se você gostou do nosso canal, deixe uma mensagem, compartilhe o canal e deixe sugestões também nos comentários. E não esquece de dar um like e de seguir a gente, beleza? Beijo, fui! Tchau! Não é mesmo? Que pacientes chegam até vocês? Olha os piores momentos. Aí, ó.